Epa, estamos aqui para mais uma aula, dando continuidade, então, da nossa aula 11.2. Prof. Jefferson, não posso esquecer, né? Eu gosto aí de usar o inglês aí. Vamos lá. O reino dos seres vivos 3. Galera, o que a gente falou nessa aula 11.2, hein? Nós falamos sobre o reino animal. É isso mesmo. Todos os seres vivos, presta atenção aqui para mim, todos os seres vivos dentro deste reino têm aquelas 3 características lá que a gente destacou na aula. Não, vai ter um que não tenha. Eles então, são eucariontes, multicelulares e heterótrofos. Tá certo? Então, esses organismos não vai ter nada de quimiossíntese, não vai ter nada de fotossíntese. Eles são organismos, são animais, são animais multicelulares, vão ter várias células compondo o seu corpo, o seu organismo. Eucariontes, aqueles organismos que vão ter as células, divisão, separação, núcleo, tá? E também são heterotróficos, ou seja, precisam de alimento, precisam buscar alimento. Eles não possuem a capacidade de sintetizar, tá bom? Vamos seguindo? Então, no reino animal, vamos encontrar os eucariontes, tá? Todos eles com o seu núcleo, membrana, citoplasma. É o que identifica os seres eucariontes, são os que têm a célula eucariótica, que é o que a gente está falando, que vai ter a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Dentro desse núcleo, o material genético, tá? A outra característica são multicelulares. Lembra que a gente falou, que a gente destacou na aula sobre os níveis de organização? Células, tecidos, órgãos e sistemas. Então, tudo isso é composto. Os sistemas compostos por esses órgãos são constituídos por tecidos que são a base de células. As células parecidas vão compor uma determinada função e aí vão fazer parte desses sistemas, tá? Então, nos organismos multicelulares ou pluricelulares, como nós, você vai ter várias células. Então, se uma dessas células deixar de funcionar, o teu corpo não vai parar. Porque você é pluricelular. Agora, se você estiver falando de uma bactéria, que é unicelular, quando elas sofrem a ação de um antibiótico, acabou para elas. Tá? Porque elas vão reagir diretamente na célula, que é o próprio organismo. Tranquilo? Vamos lá? E a gente falou que eles são heterotróficos, precisam buscar. Quando a gente lembra dos seres heterotróficos, a gente fala que eles vão buscar alimento. Então, a gente falou na aula aí sobre as formas de nutrição, não foi? Então, a gente vai ter uma cadeia alimentar que vai compor, né, e vai incluir organismos que vão ter hábitos alimentares diferentes, distintos. Um alimentando-se e servindo de alimento para o outro, tá? Seguindo. Então, a gente falando frisou bem essa questão da alimentação para ajudar nessa classificação, tá? E aí a gente começou lá pelos carnívoros, os leões, tá? Os lobos, os seres humanos, né? Nós somos também carnívoros, não só, mas também estamos incluídos também, né? Então, esses animais carnívoros são aqueles que vão se alimentar de carne, tá? Na verdade, quando a gente fala de carnívoros, eu falei os seres humanos, mas vamos tirar. Porque carnívoros são só aqueles que só está restrito a comer carne de outros animais, tá bom? De outros seres vivos. Belezinha? Jacaré, né? Vamos lá. E aí a gente falou também dos herbívoros. São os que vão se alimentar somente de vegetais, certo? Então, nós temos os carnívoros que se alimentam de carne. Os herbívoros se alimentam de plantas, vegetais, seja de qualquer parte do corpo desse ser vivo, mas é de vegetal. Seguindo, os onívoros, aí sim nós estamos inclusos, porque nós comemos tanto carne, né, de outros animais, como também nos alimentamos de vegetais, tá? Nas nossas saladas, quando a gente se alimenta de um fruto, tranquilo? Então, é uma classificação muito importante quando a gente está falando aí do reino
animalia. Seguindo. E aí você vai ter os detritívoros, né? Que vão estar aí se alimentando da carcaça de um animal que acabou de morrer. E você tem no finalzinho desses grupos aí, aqueles que são os saprófagos, os fungos e bactérias que vão estar ali decompondo realmente, né, toda essa matéria orgânica presente nesse ser vivo. Tá certo? Então, galera, fica a dica aí. Vai estudando, porque já a gente vai ter o início das nossas avaliações. Tá bom? Te aguardo para a nossa atividade. Tchau, tchau. Assim. Oi! Vamos lá? Vamos lá, seguindo, correndo, vamos lá? Questão número 1, tá? Nós estamos falando do reino animalia, ok? E a questão número 1 diz assim: o reino animalia abrange uma grande quantidade de organismos, sendo algumas extremamente diferentes. Todos esses seres, no entanto, apresentam características em comum. Quais são essas características que eles vão estar apresentando em comum? Preste atenção. Nós falamos de uma variedade de adaptações de voo, de estruturas que vão estar presentes no seu corpo, né? Como as conchas, tá? As escamas, certo? Então, cada uma dessas características vai diferenciar um organismo ou uma espécie, um ser vivo do outro dentro do reino animalia. Mas a questão está falando, todos esses seres, no entanto, apresentam características em comum. Quais são essas características? São aquelas 3 que a gente pontuou lá no início da aula. Vamos lá? As células dos animais são eucarióticas, por isso eles são organismos eucariontes, multicelulares, tá? Eucarióticas, multicelulares, e a sua nutrição, não pode esquecer, é heterotrófica, obtendo nutrientes de matéria orgânica produzidos por esses seres vivos. Então, essas 3 características aqui, ó, serem eucariontes, multicelulares e heterótrofos, tá? Ao contrário do que a gente via lá nos fungos, nós vamos ter aqui os organismos se alimentando de outros seres vivos, aí você vai ter os herbívoros, os carnívoros, os detritívoros, beleza? Ok. Vamos lá. Sumiu tudinho. Tranquilinho. Questão número 2. Algumas espécies de animais possuem coluna vertebral e crânio que protege o cérebro, certo? A coluna vertebral vai proteger aí a medula, né? E o crânio, o cérebro. Por esse motivo, são chamados de animais vertebrados. Os animais que não possuem coluna vertebral, nem crânio, são caracterizados como invertebrados. Nesse grupo, quem é que nós vamos encontrar? Quem são os organismos que não vão estar dentro da classificação dos vertebrados? Não possuem crânio nem coluna vertebral. Quem são esses organismos? Dentro da sua casa, olha aqui para mim. Dentro da sua casa, tá? Quando você vai, por exemplo, abrir a janela. Abriu a janela e lá vem voando. O que é? Pode ser o quê? Muita coisa, né, professora? Ô, professora. Pode ser, mas o meu exemplo é uma borboleta, tá? Borboleta. Amanhã é o dia, elas gostam, elas ficam curiosas, são muito curiosas as borboletas, né? Aí você abriu a janela, lá vem a borboletinha, tá? É um invertebrado. Quando a gente pensa lá naqueles paraísos, né? Onde você vai fazer aqueles mergulhos maravilhosos. Aí você vai encontrar corais, você vai se aprofundar mais um pouquinho e vai encontrar lá os poríferos, né? As esponjas. Tem esponja pequena, gente, tá? E tem esponja gigantesca. Você consegue entrar, nadar e entrar dentro dela, tá? Porque ela tem um orifício, né? A parte superior e a parte do corpo. Parece um jarro, né? Na verdade. Tá bom? Então, esses animais aí, as centopeias, não tem coluna e não tem crânio. Então, tem uma grande variedade desses seres vivos. Vamos olhar lá? Poríferos, quinidários, né? As águas vivas, né?
plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes e equinodermos. Todos esses pertencem ao reino animal e vão ser animais invertebrados. Tá bom? Professora, cobra também? Não, cobra é um vertebrado, pelo amor de Deus. Tá bom? Seguindo, deixa eu apagar aqui. Enquanto eu apago, você bebe uma água. Vamos lá. Questão número 3. Em relação aos invertebrados, existe um grupo que possui um polissacarídeo estrutural de grande abundância na natureza, formando o seu exoesqueleto, tá? E que limita o crescimento destes, obrigando-os a passar pela ecdise. Informe o grupo a que se refere o texto acima, o nome da substância e dê um exemplo desse invertebrado, ok? Gente, quando está falando ali, olha aqui para mim. Quando está falando, ok? Quando está falando ali, polissacarídeo mais abundante na natureza, que vai constituir o exoesqueleto. Lembra do que eu falei na aula? Lembrou? Pois é. Ah, professora, a senhora falou de quê mesmo? Que a senhora estava amassando lá com o pé? Era o caracol? Que animal era? Aí a gente falou lá da barata, né? Ok. Então, esse polissacarídeo estrutural, ele é um carboidrato. Polissacarídeo é um carboidrato, né? Polissacarídeos são vários monossacarídeos juntos, ok? E aí está pedindo o nome, informe o grupo a que ele se refere, e o nome dessa substância e dá um exemplo. Qual é essa substância muito abundante que é um polissacarídeo? Aqui? China! Vamos lá! Então, o grupo mencionado no texto refere-se aos artrópodes. Barata, né? Que da classe insecta. Aí você vai ter os demais organismos, né, dentro desses filos, é muito abundante. A substância é a quitina, que é o polissacarídeo abundante. E um exemplo aqui, a gente colocou a cigarra, mas você pode colocar outro inseto aí, qualquer, tá? Quando fala em artrópode, a gente usa mais os insetos que é o mais abundante, tá? Mas a gente tem outros grupos dentro desse filo artrópoda. Tá bom? Vamos seguindo. Questão número 4. Refere-se a animais com capacidade para realizar metabolismo de diferentes classes alimentícias. Refere-se a animais com capacidade para realizar metabolismo de diferentes classes alimentícias cuja dieta alimentar apresenta-se menos restrita, ou seja, eu posso comer mais de uma coisa, né? Como seria bom, né, professora, que a gente conseguisse se alimentar de toda essa variedade sem culpa. Pai, vamos lá. Então, ela apresenta uma dieta alimentar menos restrita que dos demais seres. Normalmente, são predadores, mas tem um aparelho digestivo adaptado a metabolizar uma grande variedade de alimentos. Gente, quando a gente fala de metabolismo, tá? A gente está falando que é a forma de obtenção de energia. Esse organismo, todo ser vivo precisa de energia. E essa energia, ela vai, como nós estamos falando de seres heterotróficos, precisa buscar esse alimento. Tem uma fonte de alimento, tá? O texto trata de que tipo de classificação quanto à nutrição. Lembra daquelas categorias aqui para mim? Lembra quando a gente estava falando de nutrição, a gente falou dos herbívoros, dos carnívoros, dos detritívoros, não é? Então, desses aí, qual é o que vai ter essa dieta menos restrita? Ou seja, quando falta um, ele pode se alimentar de outro. Qual é esse organismo? Qual é essa classificação em relação à nutrição? Os onívoros. Vamos para lá? Então, olha... Eita, spoiler.
Spoiler. Vamos lá, que eu não lembrava que essa questão tinha de A, E. Toma. Então, aí, na letra A você tem os carnívoros, só se alimenta de carne, prof. Então, não tem. Letra B, herbívoros, somente de vegetais. Então, ele está falando a questão falando que ela uma dieta menos restrita. Detritívoros, são aqueles que vão estar se alimentando, então, vão estar se alimentando do animal que já morreu, né? Que aí precisa ser retirado daquele ambiente e vai servir de alimento. Os parasitas, que nós falamos existem os ectoparasitas, no caso os carrapatos, né, pulgas, e tem os endoparasitas, que são os eumintos, tá? E aí a gente vai ter, obviamente, a questão, né, dos onívoros, onde nós estamos incluídos, tá? Certinho? Então, isso dá uma vantagem para esse grupo de seres que tem essa forma de nutrição onívora, tá? Se alimentam tanto de vegetais quanto de outros animais. Vamos lá. É isso aí. E uma questãozinha para a gente se ligar no Enem, galera. Ai, prof, eu estou no primeiro ano. Pois é, se liga. Vamos lá. Esses animais costumam estar presentes no dia a dia dos seres humanos. Olha ali o que a gente tem. A abelha. Nós temos a abelha, nós temos uma aranha, nós temos um carrapato. Nós temos um mosquito, não quer sair o 3. E nós temos uma pulga, né? Ok? Então, vamos lá. Considerando esse conjunto de animais, é correto afirmar que todos eles... Letra A. Todos eles pertencem ao filo dos artrópodas. Todos eles ocupam esse filo artrópoda. Gente, olha lá para a questão. Você tem a pulga, você tem um mosquito, você tem um carrapato, você tem uma aranha e você tem uma abelha. Todos eles são artrópodes? Opa, vamos lá. B, calma aí, segura a tua ansiedade. Possuem endoesqueleto de quitina? Galera, eles têm até quitina mesmo, né? Mas não é endoesqueleto, é exoesqueleto. C, são vetores de doenças. A gente viu uma pulga, a gente viu o carrapato, a gente viu uma abelha. Não causa doença, né? Então, a gente tem mosquito. Sim, eles são transmissores de carrapatos também. Tem aparelho bucal sugador. A gente vai ter as abelhas com esse tipo de aparelho bucal. É uma adaptação delas. Ok, mas só elas. E apresentam o mesmo número de patas. Não, né? Você vai ter insetos ali que tem os 3 pares de patas e os aracnídeos que têm os 4 pares de patas. Então, a única opção que nos resta, tá? É sim que todos eles são artrópodes. Beleza, galera? Então, essa foi a nossa aula, todo o conteúdo que a gente selecionou para estar cobrando de vocês dentro desta aula que a gente falou sobre o reino animalia. Tá bom? E eu te digo uma coisa, galera. Foco, né? Foco nos seus estudos. Vai acrescentando essas informações, vai unindo as suas forças, tá? E somando tudo isso para que você consiga aí fazer uma construção, né? Faz aquele famoso mapa mental. Ah, mas não fica só na mente, não. Constrói o teu mapa mental, né? Com todas essas informações, tá? Ou um mapa mental por aula, ou um mapa mental por unidade, enfim. Mas vai somando essas informações, tá? Para que você realmente consiga se sair 100, 1000, nota 1000 aí na sua avaliação, tá bom? É um dos quesitos, galera, mas o que mais é considerado, tá? É o seu aprendizado. As avaliações, elas nem sempre conseguem pontuar tudo aquilo que você tem de informação aí. Mas é necessário, né, a gente passar por elas. Ok? E eu vou me despedindo aqui. Eu, a professora Aldelina, tá bom?
e a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau, tchau!